Fala motociclista do YouTube, beleza? Diego Rodrigues na área novamente. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que começou a minha história nas estradas. Como eu já disse para vocês, o meu objetivo aqui é estar falando para os novos motoviajantes, né? As pessoas que têm o sonho de começar a fazer suas viagens de moto e por algum motivo ainda não tiveram esse embalo inicial aí para começar, e também para aqueles que já viajam, mas fazem viagens mais curtas, enfim. O meu objetivo aqui é estimular novos motoviajantes. Não que motociclistas experientes não devam assistir os meus vídeos, né? Eu acredito que toda informação é sempre bem-vinda, né? Os mais novos aprendem com os mais velhos, assim como os mais velhos aprendem com os mais novos, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo a todo momento. O meu primeiro projeto foi viajar do Rio de Janeiro até Buenos Aires, né? Inicialmente o meu objetivo era ir até a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para visitar um amigo, e no meio do planejamento eu fui alimentando esse sonho aí de ir mais longe, e como eu estava com tempo, né, eu estava de férias, evoluí esse planejamento e decidi tentar realizar um sonho antigo que eu tinha, que era conhecer Buenos Aires. Do Rio de Janeiro até Buenos Aires são 2.700 quilômetros. Inicialmente a minha viagem seria até Santa Maria, né, que são 1.700 quilômetros. Então eu acrescentei aí mais 1.000 quilômetros, né, um acréscimo aí considerável, mas era a oportunidade que eu tinha, eu estava com tempo, tinha condições de ir, e eu decidi fazer essa viagem. Então a minha ideia inicial era dividir esses 2.700 quilômetros em trechos de 500 quilômetros, né, aproximadamente, para rodar 500 quilômetros por dia. Baseado em experiências anteriores que eu já tinha, de viagens que eu já tinha feito de aproximadamente 500 km em um dia, e foi tranquilo. Agora eu vou contar para vocês como que foi o meu trajeto. O meu percurso foi um pouco diferente do que as pessoas normalmente fazem, né? Daqui para Buenos Aires. Não foi um caminho comum, não foi o caminho mais utilizado, porque eu queria fazer essa rota específica, até porque o meu primeiro objetivo seria chegar a Santa Maria, para depois ir para Buenos Aires. Então eu me planejei de ir por uma estrada e voltar por outra, tá? Eu sei que tem gente que não gosta disso, que critica esse pensamento, mas a minha ideia na época era fazer isso. Então a minha ideia era ir pelo interior do Brasil e voltar pelo litoral. Até porque a minha ideia seria, depois de Buenos Aires, voltar pelo Uruguai e pegar todo o litoral do continente, a partir do Uruguai até o Brasil, até voltar ao Rio de Janeiro. A moto que eu utilizei para fazer essa viagem foi a Teneré 250 cilindradas. Fomos eu e minha esposa no garupa, né? Mais bagagem. Dentro do planejamento de chegar a Santa Maria, pelo interior do Brasil, eu decidi passar por Chapecó, que era uma cidade que eu queria conhecer também. Então o que eu fiz foi o seguinte: no meu primeiro dia eu saí do Rio de Janeiro e fui até a cidade de Registro, em São Paulo, em torno de 630 quilômetros que eu rodei nesse dia. Eu peguei a Via Dutra, né, até antes um pouco do centro de São Paulo. Não passei pelo centro de São Paulo, eu desviei pela SP-021, tá? Pegando a dica aí do meu amigo Beto. E depois que eu passei de São Paulo, eu não voltei para Via Dutra, eu fui pela BR-101, né? Na hora eu acabei decidindo pegar a BR-101, um pouco depois ali de Santos, e peguei um pouco o litoral ali, Itanhaém, e segui, depois eu voltei mais para o interior. No segundo dia, então, eu fui de Registro até Chapecó, né? Eu rodei 700 quilômetros nesse dia, foi o dia mais longo, né? Foi o trecho mais longo que eu rodei em toda essa viagem, né? Foi um pouco cansativo, mas deu para rodar. No terceiro dia, então, seria o dia de chegar ao meu primeiro objetivo. Então, fui de Chapecó até Santa Maria. Foram aproximadamente 400 quilômetros rodados também, estrada tranquila, sem problema nenhum. Então, lá em Santa Maria eu fiquei alguns dias, né? Como eu já disse aqui, eu fui visitar um amigo.
posteriormente eu segui viagem. Então no quarto dia de estrada, a ideia seria ir até Uruguaiana e atravessar para a Argentina. Porém, quando eu cheguei em Santa Maria, eu, analisando o mapa, acabei mudando de ideia, né? Acabei tentando arriscar cortar um caminho pelo Uruguai. Em vez de entrar pela Argentina, descer no Rio Grande do Sul, entrar pelo Uruguai em Rivera. Depois que eu saí de Santa Maria, eu fui até a cidade de Taquarembó, né? Foram 360 quilômetros, porém como teria fronteira para passar, eu fiz um cálculo de rodar um pouco menos, porque eu não sabia quanto tempo que eu iria perder ali nos trâmites, né? Então foram 360 quilômetros até Taquarembó, pernoitamos em Taquarembó. Depois de Taquarembó, então, no quinto dia de estrada, a ideia era ir direto até Buenos Aires, daria em torno de 580 quilômetros, porém eu acabei pegando aí uma estrada ruim, né? Logo depois de Taquarembó, uns 100 quilômetros depois, vou colocar um mapa para vocês aí, e isso acabei quebrando, né? Isso me atrasou e eu tive que fazer uma mudança de planos. Eu tive que recalcular aí minha rota e refazer meus planos, e acabei decidindo nesse dia pernoitar na cidade de Concepción del Uruguay, que fica na Argentina, apesar do nome, e foram de Taquarembó até lá foram 280 quilômetros, e no sexto dia então eu fui de Concepción del Uruguay até Buenos Aires, foram mais 300 quilômetros. Esses 2 dias foram bem tranquilos, depois dessa região aí do Uruguai que eu peguei uma estrada, né, muito ruim, foi bem tranquilo, não tive problema nenhum com estrada, pelo contrário, as estradas na Argentina muito boas, muito bem asfaltadas. No início ali, pega a Ruta 14, se eu não me engano, é muito boa, né, bem reta, tem poucas curvas, bem asfaltada, você pega um trânsito livre, né? Dá para andar bem. Chegando próximo a Buenos Aires, né? Tem estradas que são a velocidade máxima de 130 por hora, então assim, dá para você andar bem à vontade, bem tranquilo. Então, em resumo, assim, do Rio até Buenos Aires, o único grande problema que eu tive foi essa estrada no interior do Uruguai. Não recomendo passar por lá. Dá para passar? Dá para passar, mas não tem nada de interessante no caminho, né? Não vai cortar caminho, porque você vai passando por lá, você vai ter que passar muito devagar, vai andar muito devagar, 20 por hora, 30 por hora no máximo, e você descendo já pela Argentina, ali pela Ruta 14, você vai ganhar muito mais tempo, né? Então não recomendo fazer esse caminho aí que eu fiz. Já deixo aqui a dica para quem de repente está planejando fazer isso: não faça esse caminho. Saindo de Buenos Aires, retornando ao Brasil, eu peguei a barca de Buenos Aires e atravessei para o Uruguai, cidade de Colônia do Sacramento. A barca de Buenos Aires, ela tem 3 opções de destino. Um é Colônia do Sacramento, que é o mais próximo, depois Montevidéu, depois Punta del Este, né? Eu dei preferência ao caminho mais curto, até porque eu queria rodar pelo Uruguai e queria conhecer essas cidades. Então a primeira cidade a conhecer ali seria Colônia do Sacramento. É uma cidade muito bonitinha, muito aconchegante, né? Não tem muita coisa, em um dia só dá para você conhecer ela. Então eu fiquei realmente um dia só, né? Fiz a travessia para lá de manhã, passei o dia todo lá, passeei, e no dia seguinte eu fui de Colônia do Sacramento até Montevidéu. Montevidéu fiquei de 2 a 3 dias aproximadamente. Depois de Montevidéu eu fui até Punta del Este, né? Era um outro lugar que estava dentro dos planejamentos conhecer. Fiquei mais uns 2 ou 3 dias. E depois eu retornei ao Brasil, né? Subindo ali o litoral, atravessei ali pela fronteira ali pelo Chuí e fui até cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? De Rio Grande eu fui até Gramado. Não estava nos planos de Gramado, né? Porém é uma cidade espetacular, eu já conhecia, e como eu tinha tempo, né? Ainda tinha tempo, eu falei, pô, dá pra
dá para dar essa esticada, né? E fui até Gramado e acabei ficando 2 dias em Gramado. Depois de Gramado, eu fui até Penha, Santa Catarina, né? Ali é a cidade onde tem o Parque do Beto Carreiro. E de lá, depois eu fui até São José dos Campos, parei lá porque eu ia visitar também um outro amigo, aproveitando essa viagem aí. E aí que tá um dos grandes vantagens de você estar na estrada aí, viajando pela estrada, né? Se você, logicamente, se tiver tempo, você consegue adaptar e ir a vários lugares numa viagem só. Então, eu consegui visitar vários lugares, né? Aproveitei a viagem aí, visitei 2 amigos que moram em outras cidades. E de São José dos Campos eu fui até o Rio de Janeiro, né? Toda essa viagem de volta não tive problema nenhum, foi bem tranquilo, assim, estradas muito boas, sem problema nenhum. Na Argentina e no Uruguai é muito raro você pagar pedágio, né? Não tem. Os únicos pedágios que eu paguei na Argentina, se eu não me engano, foi na fronteira de Paysandú com Colón, né? Quando eu atravessei do Uruguai para a Argentina. E chegando próximo a Buenos Aires tem um pedágio também, mas são pedágios muito baratos, né? Postos de gasolina também não faltam, então é uma viagem bem tranquila. Recomendo aí você que quer fazer, né, essa viagem aí, que quer conhecer o Uruguai ou quer conhecer a Argentina. Eu particularmente gostei muito do roteiro que eu fiz, né? Esse trajeto de ir até Buenos Aires e voltar pelo Uruguai, passando por essa cidade, eu recomendo muito, né? Logicamente a minha ida foi uma ida um pouco diferente porque eu tinha outros objetivos antes de chegar a Buenos Aires, né? Mas assim, em resumo, para quem quer ir para Buenos Aires, eu recomendo ir até Buenos Aires e na volta passar pelo Uruguai e conhecer essas cidades. Logicamente, se você tiver tempo, Colônia de Sacramento, Montevidéu e Punta del Este são lugares que eu recomendo conhecer, vale muito a pena para quem já está ali naquela região, né? É tudo bem próximo uma da outra. Vale muito a pena, galera. Quem tem a sua moto aí, tá com vontade de fazer, tá com tempo, tá com disposição, recomendo muito. Dá para fazer, é tranquilo, tá? E mais para frente eu vou estar postando outros vídeos aí de dicas sobre essas viagens. Fica à vontade aí para comentar, né? Para fazer perguntas, principalmente. A ideia aqui é realmente essa, é ajudar quem quer fazer essas viagens, para quem quer começar. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí para receber notificações. Como eu já falei, a ideia é postar um vídeo por semana aí, dando dica e contando experiências. Então fica ligado aí que mais para frente vamos ter mais vídeos aí com dicas aí. Valeu? Fique com Deus, forte abraço.